A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu trouxe um vídeo agora em um formato diferente, tá? Esse vai ser em formato, digamos que seria uma breve aula sobre dois acontecimentos que estão alinhados nas profecias, que é o acontecimento de Sadraque, Mesaque e Abdinego, lá descrito em Daniel 3, e também os acontecimentos do fim que estão dirigidos manifestos em Apocalipse. Eu vou fazer essa ligação entre os textos e vocês vão se espantar com a tamanha semelhança. Por quê, gente? Porque Deus sempre, quando ele ergue um profeta para profetizar, a profecia ela se cumpre em tempo determinado e também em tempo determinados. Ou seja, a profecia ela nunca perde o seu valor. Assim como ela se cumpriu, muitas delas no período quando foram profetizadas também faziam referências, muitas delas, né, ao final dos tempos, tá? Vocês vão ficar espantados com a semelhança. O objetivo aqui também é tirar as dúvidas dos irmãos que pensam que talvez Jesus vem antes da manifestação do anticristo, tá? A visão do amilenista, do pré-tribulacionista, do calvinista. O objetivo aqui é trazer a transparência do evangelho, desmascarando esses estudos que não têm base, não estão embasados, que não se sustentam, tá, irmãos? Não é grandeza da minha parte falar isso, mas é porque eu vejo realmente muitos se despreparando para os tempos que virão, tá? Então aqui eu coloquei a imagem, né, ali Sadraque, Mesaque e Abdinego vendo a estátua, e aqui também a semelhança com o anticristo. Gente, então, em Daniel 3 eu vou começar lendo o texto, tá? Que fala sobre o acontecimento e aí depois eu vou alinhar, tá, os textos. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhe é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Ok? Esse é o contexto do texto. Agora vamos para a ligação, aqui está escrito errado, perdão, a ligação de Apocalipse, tá? A gente tem aqui a figura, tá, do anticristo, e aqui o texto que a gente vai começar a alinhar com aquela profecia, tá? Com a profecia não, com o cumprimento daquele acontecimento, tá? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, ponham um sinal na sua mão direita ou na sua testa. E que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Ok, gente? Aqui temos os dois textos. Agora nós vamos começar a fazer as ligações, tá? Eu coloquei aqui o alinhamento, então aqui o rei Nabucodonosor, que está lá em Daniel, e também os textos de Apocalipse que se refere ao anticristo. Então aqui a gente tem o rei Nabucodonosor que faz uma imagem, exato, e a gente vê em Apocalipse também que existe a mesma imagem, olha só, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta.
Olha só a semelhança, tá? Vamos continuar. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Agora a gente tem aqui também, esse texto foi retirado de Daniel, tá, gente? Que fala sobre o governo que virá, que era o governo do anticristo, tá? Então se referindo ao anticristo direcionado realmente, especificamente para o anticristo, ok? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Ou seja, a gente tem aqui o rei Nabucodonosor fazendo essa aliança, convocando os prefeitos, governadores e todos, e a gente também tem essa semelhança que o anticristo também, ele fará aliança com muitos, né? Então vamos lá. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes és dada, ó homem de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Olha só, aqui faz até uma semelhança com a trombeta de Deus, né? Que é onde todo o povo, todo o joelho se dobrará, mas aqui dirigindo-se à estátua, né? Ali a estátua. Ok. Aqui a gente tem o seguinte texto. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, ponham um sinal em sua mão direita ou na sua testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Vocês estão conseguindo prestar atenção na semelhança dos textos? Isso tudo que eu estou alinhando aqui é para jogar lá na frente com o período da tribulação e da grande tribulação, que vocês vão ver que está alinhado, ok? Então, olha só a semelhança, ou seja, todo aquele, né, que não se dobrassem ao rei, eles sofreriam consequência, que também diz que todos os povos, todas as nações deveriam se prostrar e se curvar, porque senão não teriam o direito de comprar, vender, nem ir e vir, ok? Vamos lá agora, também aqui eu só coloquei a continuação, vai lá de Daniel, da história do Sadraque ali. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Ou seja, quem não adorasse ali a imagem seria lançado na fornalha de chamas, né? De fogo ardente ali, que no caso seria a morte, né? Então aqui olha só o alinhamento com o Apocalipse. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Esse texto aqui tá lá em Daniel também, tá, gente? Ele fala da metade da última semana dos 7 anos, que é o período da tribulação e grande tribulação. Nesse período da metade, ele daria o fim ao sacrifício e à oferta, que aqui está se referindo à oração dos santos, ok? Então, ou seja, é um mecanismo de morte, que no meio da semana esse líder também faria a morte. E depois, aqui eu coloquei outro texto para ficar bem claro. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, aqui também o domínio sobre todas as nações, né? Todas as nações se curvando, e aqui também sobre aqueles que não se prostrassem, ele iria guerrear contra esses santos, que é a igreja, e venceria, mataria alguns, que esses que morreriam fazem parte do número de mártires. Lembra na passagem lá que muitos estão debaixo ali do trono de Deus, e o Senhor, e eles perguntam até quando que isso iria durar, até que o número dos santos, né, dos mártires fosse completo. Estava se referindo a isso, tá? Mas enfim, vamos seguir, galera. Olha só, outro texto. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, do cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Ou seja, vamos continuar só para alinhar aqui. Então, olha só,
Apocalipse. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Olha só, a gente vê aqui aqueles que adoram a imagem, ou seja, a gente pode trazer isso para o período agora da tribulação, eles acusariam, né? Ou eles acusariam realmente os que não se prostravam, que não recebiam a marca da besta, né, que estavam fora do sistema. Então eles acusariam e pediriam a morte. Ou seja, aqui ele está falando aqui dos astrólogos, que faz referência às nações que receberam a marca da besta. Tá? Então a gente vê a semelhança aqui, novamente Daniel e Apocalipse, falando sobre essa imagem, né, que declara que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Vamos lá. Agora eu fiz primeiro a parte do Apocalipse e depois eu vou para Daniel. Olha só. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Por que essa mulher fugiu para o deserto? Porque a perseguição do anticristo, e também aqui na visão do rei Nabucodonosor, ele se dá somente a partir da imagem da besta estar pronta, né? Ou seja, manifestada. E o período que a imagem da besta é manifestada, a marca da besta é implantada como obrigação em todo o mundo, ela se inicia assim no começo da semana, mas ela se dá como decreto a partir dos 3 anos e meio, que é o período que a mulher, então, ela inicia uma fuga para o deserto, aonde Deus havia preparado, ou seja, fora do sistema, Deus havia preparado um lugar para essa mulher, que é a igreja, durante os últimos 3 anos e meio. Tá? Agora, trazendo o alinhamento aqui com o texto de Daniel. Olha só o que lá dizia. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui é o posicionamento da igreja no período da aplicação da marca da besta do sistema, onde é necessário que ela saia. Ou seja, que a gente vê Sadraque, Mesaque e Abidnego falando bem assim, o nosso Deus vai nos livrar. O nosso Deus vai nos livrar. Porém, se ele não nos livrar, né? Saiba, ó rei, que nós não nos prostraremos. Aqui está relacionado com aqueles mártires que darão a vida nesse período, as 2 testemunhas que estarão profetizando em Jerusalém, que é a igreja, no caso, os cristãos que estarão profetizando em Jerusalém, que serão mortos no meio da semana. Então faz referências a um grupo de mártires, a uma parte da igreja que se entregará a própria vida por amor ao evangelho, para proclamar as nações que não recebam a marca da besta, principalmente designado a Israel, no caso aqui Jerusalém. Tá? Aqui a gente tem o texto seguinte, que é: se alguém há de ser morto à espada, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, a perseverança, você viu aqui Sadraque, Mesaque e Abednego perseverando no período onde sai o decreto que eles adorassem a imagem ali. E aqui em Apocalipse ele fala que aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, que também não se curvam à marca da besta, ao sistema do anticristo, né? Então assim, aqui já cai por terra todo ensinamento pré-tribulacionista, né? Porque por que é necessário que haja perseverança e fidelidade, né? Diante da marca da besta, diante do sistema, se nós já fomos arrebatados? Então não vou nem entrar nesse contexto agora. Vamos para o próximo texto. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amargassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Ou seja, a ira dele mediante ao povo que não se curvou ali, os 3 que simbolizam na profecia do fim, que é a igreja, tá? E aqui a gente tem esse texto alinhado, olha. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia,
para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Aqui está falando dos últimos 3 anos e meio, onde a igreja foge para fora do sistema. Os 3 primeiros anos e meio da última semana de Daniel, que é a última semana, de 7 anos, a igreja profetiza para as nações a não receberem a marca da besta. E no período ali que se inicia a aplicação real da perseguição, a igreja é sustentada, então, levada pela grande águia, né, pelo próprio Cristo para o deserto, para ser sustentado durante esses últimos 3 períodos e meio de anos, tá? E a gente então conclui com: então a serpente fez jorrar da sua boca a água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então, assim, ó, alinhando os textos, lembra aqui que o Nabucodonosor fica irado, né, com a fala deles? Então, aqui, exatamente a fúria do dragão, quando a igreja ela é guardada por Deus. Então, existe uma fúria do dragão, que é o anticristo aqui da besta, contra a igreja, tá? Aqui é só para continuar fazendo o alinhamento com o último texto aqui de Daniel, que ele fala: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Gente, olha só, o dragão se irou contra a mulher. Lembra ali que Nabucodonosor se irou com a atitude dos 3 meninos? Então aqui também o anticristo se ira contra a atitude da igreja. E aqui contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quem que é isso, gente? É a igreja, os fiéis, aqueles que permanecem fiéis, perseverantes, entendeu? Não existe separação da igreja, metade subiu antes, agora a outra metade está aqui. Ou seja, existe uma separação na noiva de Cristo, porque aqui está dizendo que eles são fiéis, o testemunho deles, eles testemunham Jesus, obedecem aos mandamentos do Senhor. É uma igreja, é a igreja pura, que está sendo adornada, santificada, entendeu? Então vamos lá. Outro texto aqui de Daniel. E aos 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Ok? E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se aparece como um filho dos deuses. Ou seja, aqui a presença de Deus no meio da fornalha, que se dirige ao tempo da grande tribulação. A presença do Cristo, de Deus guardando a sua igreja num período tão difícil, onde foi decretado que todos aqueles que guardassem o testemunho do Cordeiro fossem mortos. Ou seja, olha a perseverança dos santos, olha Deus cuidando da igreja. Alinhando com o Apocalipse, foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. E esse texto a gente já leu, li de novo agora, só para vocês, para estar alinhado com esse texto, que é Deus guardando o povo nesse período onde a fornalha realmente vai estar aquecida, a perseguição vai estar em alta. Prestem atenção, lá em Oséias 2 também fala da mulher sendo levada ao deserto e Deus falando ao coração dela. Então, é a igreja levada ao deserto. Vamos lá, vamos continuar alinhando os textos. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar o outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Olha só a perseverança, eles deram a própria vida. Ou seja, aqui não está os três meninos fiéis, aqueles que guardaram ali a fé em Deus, eles foram retirados, eles não passaram por isso, eles passaram. Eles passaram pela fornalha, porém eles foram guardados por Deus. Entendeu? A igreja hoje, muitos do pré-tribulacionismo, eles despreparam a igreja, eles não querem passar pela aprovação para ser aprovados, adornados, purificados, entendeu? Como noiva de Cristo, realmente separado o joio do trigo.
Olha só, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos, lá escrito em Apocalipse. Onde que estão a perseverança e a fidelidade dos santos? No meio da fornalha de fogo, que é a grande tribulação. Conseguem perceber? E agora a gente tem aqui o último texto lá para completar e finalizar o vídeo, falando sobre o milênio. Os amilenistas ficam loucos, né? Mas a gente vai ver aqui o milênio de Cristo, tá ligado? Olha só, presta atenção, eu até coloquei uma imagem ali. Ó, aqui é o primeiro texto que eu vou ler, está lá em Daniel, que é o final da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e depois ali em Apocalipse 19. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Ou seja, aqui o galardão dos santos. Eles se mantiveram fiéis, né? Guardaram a fé, então aqui foi dado posições, governo milenar de Cristo Jesus na terra durante 1000 anos, onde nós receberemos os galardões, reinaremos com Cristo, teremos posições nesse reino conforme a nossa fé que foi guardada. Preste atenção aqui, ó. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar dessa maneira. Aqui está falando do livramento que a igreja está na grande tribulação. Olha só. E aqui também ele fala sobre o decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, né, está debaixo da autoridade de Deus. Agora vamos alinhar com o Apocalipse, que vai falar sobre o milênio. Também os dois textos estão falando, né, mas direcionado mesmo. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aqui tem também o que? A preparação da igreja, ela foi preparada, ela já estava pronta para o casamento. Aqui está falando do que? O reino é do nosso Senhor Jesus Cristo, as nações são do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vem governar sobre as nações. Quais nações? Aquelas nações que não receberam a marca da besta, que não era o povo da besta. Então, sim, haverá nações que entrarão no milênio, elas não terão o corpo glorificado, mas entrarão no milênio como nações, onde nós reinaremos, teremos posições de governantes com Cristo nesse período. Ou seja, eu acho que aqui deu para alinhar muita coisa, gente, para vocês verem que os dois textos eles estão alinhados, eles falam sobre Sadraque, Mesaque e Abednego passando pela fornalha de fogo, assim também como a igreja passando pela grande tribulação, enfrentando a fúria da serpente e se mantendo, guardando o testemunho de Cristo. Gente, eu fico por aqui, agradeço vocês, muito obrigado, espero que vocês tenham crescido em conhecimento e graça e paz do Senhor Jesus. Abraço a todos.